Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 2. Mas primeiro vamos estar convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais, Pai. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, têm nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui conosco para nos dar maior entendimento da tua palavra. E assim a gente vir colocá-la em prática em nossas vidas, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abre a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que fala assim: Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem e nem desistam. Somente até aqui. E Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui no capítulo 12, está falando sobre Jesus e o relacionamento dele com Deus. Porém, o que a gente precisa entender disso aqui? O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Aqui está falando no versículo 2 e 3 sobre a cruz. O que a cruz representa na nossa vida? Tem uma passagem da Bíblia que fala: pegue a sua cruz e me siga. O que seria esse pegue a sua cruz e me siga? Seria justamente o seu processo. As dificuldades que você passa, as lutas que você passa, as provações que você passa, os testes que você passa. Mediante o seu processo de que Deus está forjando em você o caráter de Cristo, você passa ali por provações e por lutas, você está sendo guiado para viver a eternidade com Deus. Não só a promessa e o milagre, mas para viver a eternidade com Ele. E a maior recompensa que nós possamos ter no nosso projeto, no nosso decorrer, no nosso processo com Deus, é passar a eternidade com Ele. Porque nós passamos pela etapa, né? Existe uma etapa a ser passada para chegar na eternidade. A gente abriu a porta, a gente aceitou Jesus, a gente reconheceu, a gente reconhece Ele como Filho de Deus. A gente deixou Deus tratar-nos de dentro para fora, tem todo um trabalhar. E nisso, quando algo está parado, quietinho, sem mexer, ele é de um jeito. Mas quando ele começa a ser mexido, aquilo ali que estava quietinho começa a incomodar. Entende? Então a sua cruz, o seu processo é esse incômodo do que estava quietinho. Porque antes de você vir para Jesus, antes de você abrir a porta, tudo dentro de você estava quietinho ali parado. O trauma estava parado, a ferida estava parada, estava tudo quietinho, estava tudo camuflado. Então quando você vem, abre a porta para Jesus e começa o seu processo de cura e libertação, que é a sua cruz, ok? Aquilo tudo que estava paradinho lá, ele começa a ser mexido por Deus. Porque Deus começa a organizar a casa para poder vir a você viver as promessas, os milagres e a eternidade com Ele. Entende? Porque Deus começa a tirar o pecado, tirar as trevas e colocar a luz, que é Ele. Ou seja, Ele começa a tirar o pecado e colocar as virtudes e as qualidades de Jesus dentro de você, para cada vez mais você se parecer com Jesus. E nesse trabalhar dele, a gente sofre. A gente sente dor. A gente sente vontade de desistir. Por quê? Porque Deus está mexendo. Entende? O que a gente precisa entender disso tudo aqui? Que Jesus é o nosso maior exemplo de força, resiliência, perseverança, amor e obediência.
Então, se nós queremos ser parecido com Jesus, precisamos suportar o nosso processo. Por que a palavra diz suportar? A própria palavra que está falando a palavra suportar. Porque não é fácil, mas também não é impossível. Se você está suportando o seu processo com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, você está protegido e você tem uma garantia da certeza e da vitória que vai acontecer. Então, suporte o seu processo para você viver o seu propósito. Não é fácil passar pelo processo. Porém, você está sendo liberto, você está sendo sarado, você está sendo desconstruído para ser reconstruído nas mãos de Deus. Entende? Então, começa a olhar para o seu processo por um todo, não para as adversidades nem para as dificuldades. Olhe para o seu processo como um todo, com um olhar positivo, de um modo positivo. Porque você está deixando para trás tudo que não faz parte, tudo que não agrega a ti, tudo que não faz parte para você viver. Deus está tirando, Deus está deixando, Deus está arrancando com raiz, para você começar a ser preparado, para você ser limpo e você ser preparado para viver tudo que Deus tem para ti. Para a gente ter, a física fala, né, que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Então, o que a gente entende disso? Você é o corpo de Cristo. Quando você vem para Ele, você está cheio de pecado, você está cheio de ferida, você está cheio de trauma. Para você viver os planos do Senhor, o que está aqui tem que sair. Pela física, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Não tem como botar 2 corpos num lugar só ali e ficar. Um não vai transcender o outro. Um vai encontrar com o outro. Entende? Então, o que Deus está fazendo contigo? Ele está tirando, ele está organizando a casa. Ele está tirando tudo o que não te pertence, que não é para estar aí, e está tirando para fora. Ou seja, ele está tirando um corpo estranho para fora e está jogando fora, no mar do esquecimento. Para ele trazer o corpo, o objeto, a situação dele, para colocar dentro de você. Entende? Então, para algo novo chegar, o velho precisa sair. A velha criatura precisa morrer para a nova criatura nascer. A gente não fala na oração de reconhecimento: escreve o meu nome no livro da vida e cria uma nova história para mim. É isso que Deus está fazendo na sua vida. Ele está tirando tudo que pertence à velha criatura e está colocando tudo novo que vai pertencer nessa nova história que ele está reescrevendo para você. Por isso que dói. Por isso que tem sofrimento. Só que a gente não tem que enfatizar e nem vislumbrar a dor e o sofrimento. A gente precisa olhar para Jesus, olhar para Deus, olhar para o Espírito Santo e suportar todo o processo. Do mesmo modo que Jesus suportou o processo dele na cruz para livrar a gente dos nossos pecados, precisamos também suportar a cruz que carregamos. Porque é a cruz que nos transforma. Entende? Então, tudo que você está passando hoje, não olhe com os olhos maus, mas olhe com os olhos bons. Porque conforme a gente olha para algo e a gente adquire aquilo como verdade na nossa vida, se nós olharmos com os olhos maus, tudo nos será mal. A gente vai ver pessimismo em tudo, vamos virar pessoas pessimistas, vamos ver erro em tudo, vamos ver falta em tudo. Mas se nós olharmos com os olhos bons, tudo nos será bom. E como é que a gente consegue olhar para tudo isso com os olhos bons? Quando a gente está em Deus, buscando no Senhor e fazendo dele nosso refrigério. Então a gente não pode se apartar de Deus no nosso processo. A gente, mesmo com dificuldade,
mesmo pecando, precisamos estar na presença de Deus. O pecado nos afasta de Deus? Sim. Mas você pecar e se afastar de Deus é pior. Entende? Porque os seus olhos se tornarão maus. E a consequência disso é cada vez mais você se afastar dele. Então, se você pecou, se você está no erro, peça perdão ao Senhor e peça ajuda para você sair do erro que você se encontra. Mas não se aparta dele, não se afaste dele. Porque Deus sempre está do nosso lado, mas o pecado nos cega. A dificuldade nos cega. Quando a gente começa a olhar muito para as adversidades, elas nos cegam. Então não é para você olhar para a adversidade, não é para você pecar, não é para você se afastar, é para você continuar onde você está, porque Deus está do seu lado. E toda vez que você achar que você está ficando sozinho, ou que algo está acontecendo, que você acha que está se apartando de Deus, peça ao Senhor, grite se for preciso, fala: Senhor, Pai, não se aparta-te de mim, fique do meu lado. E busque a Ele mais na sua individualidade, no seu secreto. Entende? Você e Deus somente. Abra para Ele o coração e fale o que está passando dentro de você. De verdade. Mostre a sua vulnerabilidade para Deus. Em Deus nós podemos ser vulneráveis. Em Deus a gente pode mostrar as nossas feridas, o que está doendo. Para um homem a gente não pode mostrar, mas para Deus sim. Porque o homem vai usar isso contra você. Mas Deus não usa isso contra você. Pelo contrário, Ele vai te ajudar a você sair do fundo do poço que você se encontra, ou da ferida que está aberta, para você vir viver os planos dEle. Ele vai te ajudar a ser sarado, para você vir a usufruir do que dEle tem para ti. Entende? Então, em meio às dificuldades que você está passando, em meio ao sofrimento que você está tendo, em meio às adversidades que você está passando nesse momento, não olhe para eles, não enfatize neles, olhe para Deus, busque em Deus, converse com Deus, ore ao Senhor, louve ao Senhor, mesmo nas dificuldades. Deus usa as dificuldades para moldar a gente, então precisamos passar por elas, para a gente poder ter um crescimento e um amadurecimento como ser humano e como espiritualmente falando. Algo que a gente precisa ter por conhecimento. Não podemos subestimar a força do inferno contra nós. E também não podemos duvidar do trabalhar de Deus na nossa vida. Entende? Então anda no equilíbrio. O nosso equilíbrio é Deus. Então quando a gente prioriza o Senhor na nossa vida, a nossa vida ganha um alinhamento e um equilíbrio. Então não subestime a capacidade da oposição contra a sua vida e não duvide do que Deus pode fazer na sua vida e através dela. E sempre sempre caia para o lado de Deus. Sempre busque ao Senhor, sempre enfatize Deus na sua vida. Porque é Ele que vai te dar o direcionamento, é Ele que vai te proteger, é Ele que vai te dar o livramento, para você seguir em direção à promessa, ao milagre e aos planos de Deus para a sua vida e mais a eternidade. Então não desista. Quando você pensa em desistir, causa em você um desânimo. Quando você enfatiza mais nessa situação, a tendência é você realmente parar de procurar ao Senhor. Então não deixe a palavra desistir ou a sensação de desistência adentrar no seu coração. Não permita que essa semente crie raiz. Mas busque sempre a presença de Deus no seu secreto, através da oração, através da leitura da palavra, através da comunhão e relacionamento que você tem com Ele, através do louvor. E traga a Deus a existência na sua vida, para você não vir a pensar sobre isso e muito menos a fazer isso, porque você estaria regredindo e voltando para trás. Não queira andar para trás, queira andar para frente, seguindo em direção ao que Deus tem para ti. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigada, Paizinho. Obrigada pela paciência que o Senhor tem conosco. Obrigada pelo amor que o Senhor tem sobre nós. Obrigada, Senhor, por estar sempre presente em nossas vidas, nos orientando, nos mostrando o caminho que devemos andar e o que devemos fazer.
Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, coloque em nós mais disciplina e vontade de te buscar no secreto, na nossa intimidade, Senhor. Coloque em nós, Senhor, a vontade de querer estar na Tua presença, Pai, em espírito e em verdade, com todo o nosso coração. Paizinho, pelo poder do nome de Jesus, transforma o nosso coração, Senhor. Tira de nós, Pai, toda incredulidade, Senhor, e toda dúvida do nosso coração. Que a gente venha te buscar em espírito e em verdade, acreditando que o Senhor fará, que o Senhor cumprirá com a sua promessa, que o Senhor cumprirá com os seus milagres, que o Senhor fará em nossas vidas o seu sobrenatural, Senhor. Não deixe que a dúvida e a incredulidade adentre o nosso coração, Pai. Que a gente possa ser um contigo em espírito e em verdade, Pai, acreditando em tudo que o Senhor fala conosco. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e em verdade, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.